Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do Todd News. Nesse vídeo eu vou te contar muita coisa interessante e para começar eu quero falar sobre o Chelsea. Graham Potter na entrevista de ontem foi questionado sobre Cristiano Ronaldo e Nkunku, que tem seus nomes vinculados ao Chelsea para 2023. Então o técnico respondeu assim: podemos passar o dia todo com esse tipo de pergunta, eles não são nossos jogadores, então não posso falar nada sobre eles. Só posso dizer que tenho muito respeito por Cristiano Ronaldo e também pelo Nkunku. A ESPN ontem informou que Potter quer contratar Moisés Caicedo, que trabalhou com ele no Brighton, e também Rafael Leão do Milan. Inclusive, sobre o português, o técnico falou o seguinte na entrevista de ontem: eu estou bem impressionado com Rafael Leão, eu tenho assistido os jogos do Milan, ele é um jogador top. Sobre o futuro, quem sabe o que ele pode fazer ou não jogando a Premier League, mas com certeza ele tem a capacidade de jogar aqui o campeonato inglês, sem dúvida nenhuma. Lembrando que o Rafael Leão já era alvo do Chelsea desde o Thomas Tuchel e agora o Potter continua querendo o Rafael Leão, que por enquanto tem a renovação de contrato dele com o Milan travada, tá? Não tem novidade nenhuma em relação a essa renovação com os rossoneri, por isso que o Chelsea quer se aproveitar ano que vem e comprar ele. Lembrando que o Milan também se interessa por jogadores do Chelsea, que é o Chalobah, que é o Pulisic e também que é o Hakim Ziyech, então pode ser até que tenha uma troca de atletas no futuro. Nesse vídeo eu vou te contar muito mais coisa interessante, então, sem mais enrolações, solta a intro! Não. Galera, a nova intro vai demorar um pouquinho mais pra sair aqui no canal, porque o rapaz que tava fazendo, depois de 2-3 semanas, me mandou uma mensagem hoje falando que tava desistindo de fazer ela, e agora eu vou ter que ir em busca de uma outra pessoa pra fazer essa intro, tá? Então calma, já já vai ter uma nova e bem top. Yeah. You know, I said, damn, it's gonna be a long night. Ontem, pela Série B, o CRB venceu a Chapecoense por 2-1 e quebrou o jejum de 4 jogos sem vitória. Sport colou no G4 ao vencer o Brusque por 1-0. Náutico venceu o Tombense por 4-3. Vila Nova venceu o Criciúma por 1-0 e encaminha sua permanência na Série B. Vasco virou pra cima do Operário e venceu por 3-2, assim encerrando o jejum como visitante. Lembrando que o Cruz Maltino vinha de 8 derrotas seguidas fora de casa. Grêmio se manteve na vice-liderança ao vencer o CSA por 2-0. Bahia ficou apenas no 1-1 com o Novo Horizontino e chega ao 5º jogo sem vitória. Pela Série A, Corinthians ficou 2 vezes na frente do placar, mas cedeu empate ao Juventude no jogo que terminou em 2-2. O técnico Abel Ferreira se envolveu numa grande polêmica no final de semana ao ser grosso com o jornalista Guilherme Gonçalves na entrevista após a vitória do Palmeiras. Na coletiva, Guilherme teria perguntado sobre a mentalidade do Palmeiras, que tinha tido bastante expulsões nos últimos jogos, e Abel respondeu curto e grosso: por isso que eu sou técnico e vocês são jornalistas. Se quiserem ser técnicos, vão à CBF, façam um curso e sentem-se aqui no meu lugar. O Abel então ligou para Guilherme para pedir desculpas e afirmou que não entendeu a pergunta, achando que ela era sobre seu comportamento com o árbitro. O jornalista ontem então soltou um vídeo nas redes sociais falando sobre a ligação de Abel e dizendo que o técnico ainda vai se retratar na próxima entrevista. O técnico Luiz Castro, em coletiva ontem, explicou a ausência de Patrick de Paula nos últimos jogos do Botafogo ao falar o seguinte: Patrick não estava com condições de vir para o jogo, ele na verdade está aquém de quem poderia vir ao jogo. Na vida é isso, ou você está em condições ou não está, e o Patrick não estava em condições há muito tempo. Comigo, se você não tiver condições, não vai para o jogo. Para mim, a semana de trabalho é sagrada, respeito e dignidade no trabalho para mim são valores fundamentais. O técnico então deixou bem claro que o jogador não está sendo profissional e por isso tem ficado de fora. O último jogo de Patrick de Paula foi em julho desse ano. Lembrando a vocês que Patrick foi o reforço mais caro da era John Textor lá no Botafogo. Até agora, pela equipe do Fogão, ele soma apenas 17 jogos, onde marcou 2 gols. No Palmeiras também, nessa reta final, né, que o Patrick de Paula passou por lá, teve alguns episódios aí não tão profissionais, né, por isso até que ele não estava sendo tão utilizado pelo Abel Ferreira, e agora no Botafogo parece que tá se repetindo. O cara mal aparece nos jogos, aliás, nos últimos nem tem aparecido, né? E o Luiz Castro deixou bem claro que tá faltando profissionalismo. Meu Deus do céu, o que será que vai acontecer com o Patrick de Paula se ele continuar assim, hein?
Agora eu já aproveito pra te pedir aquela moral, martela o botão do joinha, se inscreve no canal e também ativa o sininho pra você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Eu vou deixar na descrição o link do meu canal de games e também o link das minhas redes sociais. Lá no Insta, todos os dias, rola muito conteúdo de futebol, vai lá me seguir, tá? E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa. Ontem, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, Bayern de Munique atropelou o Vitória Pilsen por 5-0, com direito a 2 gols de Sané, um de Gnabry, um de Mané e um de Choupo-Moting. Sporting começou vencendo por 1-0, porém Alexis Sanches marcou e a remontada no Marseille aconteceu. Os franceses venceram de virada por 4-1. Ajax também começou ganhando, mas depois foi atropelado pelo Napoli, que venceu por 6-1. Destaque para Raspadori, que marcou 2 vezes. Com gols de Alexander-Arnold e Mohamed Salah, o Liverpool venceu o Rangers por 2-0. Esse também foi o placar da vitória do Clube Bruges sobre o Atlético de Madrid. Outro 2-0 foi registrado lá em Portugal, onde o Porto venceu o Bayer Leverkusen. Lá na Alemanha, Frankfurt e Tottenham empataram sem gols. Lá no Giuseppe Meazza, a Internazionale recebeu o Barcelona e aos 47 minutos Çalhanoğlu abriu o placar. Depois Pedri empatou para o Barça, porém o gol foi anulado pelo VAR. No fim da partida, os catalães ainda reclamaram de pênalti nessa jogada, porém o árbitro falou que não houve nada. Inter de Milão venceu por 1-0 e o grupo da morte ficou assim. Bayern de Munique é líder com 9 pontos, Inter de Milão tem 6, Barcelona tem 3 e Vitória Pilsen tem 0. Xavi, depois da partida, ficou pistola com a arbitragem, principalmente pelo pênalti não marcado no final do jogo, e ele falou o seguinte em entrevista: sentimos que foi uma injustiça muito grande, me sinto assim, essa é a verdade, eu não posso esconder, estou indignado com a arbitragem, foi uma injustiça grandíssima, creio que o árbitro deveria vir pra cá, falar e dar explicações, é uma figura importante nesse esporte, e ele vai embora e nada acontece, que ele vem aqui e dê explicações sobre esse lance, porque nós, sinceramente, não entendemos. A palavra é indignação. Agora eu quero saber de você, tô mostrando o lance mais uma vez aí na tela, foi pênalti para a equipe do Barça ou não foi nada? Você concorda com o árbitro? Qual que é a sua opinião em relação a esse lance que poderia ter gerado aí um possível gol do Barça no fim da partida, né? Comenta aí. O diretor do Bayern de Munique, Oliver Kahn, ontem foi questionado se o seu clube é um dos interessados em contratar Jude Bellingham ano que vem, e ele respondeu assim: nós não estamos pensando nisso de jeito nenhum. É claro que Bellingham é um jogador excepcional, mas nós já temos aqui uma equipe bem reforçada nessa posição. Nós temos Kimmich, Goretzka, Gravenberch e Sabitzer, então posso falar que não somos um dos interessados em contratar o Bellingham. Lembrando a vocês que o Bellingham interessa a Chelsea, City, United, Liverpool e também a equipe do Real Madrid. O Borussia já falou que só vai falar o preço do jogador depois da Copa do Mundo, já que ele pode se valorizar mais ainda jogando pela seleção inglesa, né? O Bellingham não possui multa rescisória com a equipe alemã, então ele só vai embora por quanto o Borussia quiser. Ontem a jornalista argentina Verônica Brunatti, que é muito próxima da família Messi, soltou uma bomba no Twitter ao escrever o seguinte: 1º de julho de 2023, Lionel Messi será jogador do Barcelona. Foi que ela tweetou sem dar mais informações. Fabrício Romano, então, logo em seguida postou que o Barcelona está sim discutindo seu retorno para o fim da temporada e também que o Paris Saint-Germain está tentando renovar o seu contrato, porém ele afirma que Messi ainda não tomou nenhuma decisão sobre seu futuro e não tem nada avançado com nenhum dos dois clubes. Romano garante que nada sobre o futuro do jogador será decidido antes da Copa do Mundo no Catar, então nós somente teremos alguma novidade em relação a isso ano que vem. Lembrando que o Inter Miami também corre por fora com o sonho de trazer Messi à MLS. Meus amigos, o futuro de Messi ainda está em aberto, o jogador não se pronunciou em relação a nada e nem vai fazer isso até o fim do ano, somente acho que lá para março, fevereiro, ele deve falar alguma novidade em relação a isso, tá? De acordo com a imprensa francesa, ele já tem uma proposta de renovação em mãos, mas não decidiu nada. É sim uma grande possibilidade dele voltar ao Barcelona ano que vem, totalmente gratuito, já que o contrato dele encerra em junho de 2023. Na sua opinião, você queria que o Messi fosse se aventurar na MLS, que ele voltasse ao Barcelona ou que ele renovasse com o Paris Saint-Germain para continuar jogando com Neymar e Mbappé? Comenta aí. Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Falou!